Olá, povo de Deus! Estamos iniciando Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, Lídia! Hoje nós estamos no Salmo de número 137, o Salmo que retrata a saudade da pátria. Os judeus estavam deportados de Jerusalém e eles estavam com saudade da sua terra e do seu relacionamento com Deus. Bom dia. E a nossa primeira estação é a Arca da Aliança. Ela nos coloca no verso de número 5 do Salmo 137. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Que palavra forte, né? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Quão facilmente nós nos esquecemos de Deus. O maior desafio que nós temos é de estarmos conscientemente ligados em Deus. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, nós precisamos permanecer em Jesus. É esta a única condição para nós estarmos em relacionamento pessoal com Deus. Então, vamos ver. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Então, quando nós falamos de oração, falamos de Deus responder aquilo que nós pedimos, nós temos que ter esta conversa com Deus. Permanecer significa conversar, significa manter o contato. O casal de namorado, quando eles vão andando, eles permanecem juntos quando eles estão de mão dadas, quando eles estão em comunhão, quando eles estão conversando um com o outro. Isto é o ato de permanecer. Então, aqui o salmista está dizendo: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém. Por que Jerusalém? Por que o foco em Jerusalém? O judeu, ele podia, quando as terras foram divididas, elas foram divididas em 12 tribos. Em relação a Jerusalém, Judá era a tribo que tinha Jerusalém como a cidade no interior desta região. Ora, todas as outras tribos, elas tinham que vir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém. Porque Jerusalém é chamada como a cidade do grande rei. Quando nós falamos de nações, o referencial das nações é Israel. Então, as nações são abençoadas quando abençoam Israel, e elas são amaldiçoadas quando não abençoam Israel. Os amigos de Israel são amigos de Deus. Os inimigos de Israel são inimigos de Deus. Então, as nações, na sua política de Estado, elas têm que olhar para Israel. E o judeu também tinha que olhar para Israel e dentro de Israel para Jerusalém. E em Jerusalém é onde estava o templo do Senhor, que é uma figura do templo do tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo de Moisés, portanto, o templo de Jerusalém, era o lugar aonde Deus habitava.
Deus habitava na Arca da Aliança, no Santíssimo Lugar, dentro do templo. Ali era uma figura, Israel é uma figura do que viria a ser depois a igreja. A igreja é a habitação, é o templo do Espírito Santo. Então, do mesmo modo que o judeu não podia se esquecer de Jerusalém, nós não podemos nos esquecer da presença de Deus dentro de nós. Se apegue-se a minha língua, nós estamos no verso 5. Se eu te esquecer de ti, ó Jerusalém, se resseque a minha mão direita. Significa, eu não posso trabalhar, eu não posso interagir com este mundo, eu não posso fazer nada neste mundo se eu me esquecer de Deus. Jesus colocou isso de forma ainda mais radical. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus Cristo, ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Em outras palavras, Jesus é aquilo que dá liga. Jesus é aquilo que faz juntar. Jesus é aquilo que faz unir. Jesus é aquilo que faz um empreendimento ser bem-sucedido. Jesus é aquilo que dá direção. Jesus é aquilo que dá sustentação. Jesus é aquilo que dá propósito. Jesus é aquilo que dá dinâmica. Então, em tudo aquilo que nós vamos fazer, e o apóstolo Paulo fala, quer seja por pensamento, quer seja por palavra, em todos os aspectos da nossa vida, nós devemos fazer em nome de Jesus. Isso significa também orar sem cessar. Porque quando nós oramos sem cessar, quando nós conseguimos orar, andar com Deus, nessa expectativa consciente que Deus está conosco, que Deus está nos orientando, que Deus está nos guiando, nós podemos ter a convicção de que seremos bem-sucedidos em nossa jornada. Agora, Israel está em terra estranha. E ele não tem como ir a Jerusalém. Ele está impedido de voltar para a sua terra. E aí o que ele faz? Ele fica numa situação vexatória, humilhante. Ele não pode ir à casa de Deus para adorar o seu Deus. E aí ele diz, Senhor, eu estou distante de ti. E se eu me esquecer de ti, que eu não possa sequer trabalhar, que eu não possa sequer me movimentar. A minha vida, ela depende de ti. Quer dizer, nós temos que extrair a nossa vida, o nosso propósito, o desejo de andar nesse dia do nosso Deus. Ele tem que ser a nossa prioridade. Ele que tem que ser aquilo que move o nosso coração. Então que nesta manhã nós possamos renovar o nosso voto de não nos esquecermos do nosso Deus. Portanto, não nos esquecermos de que do lugar aonde Deus habita, que somos nós, o templo do Espírito Santo. Não perdermos essa consciência que nós somos chamados nesse dia para andarmos com Deus. Pai, que nós possamos ter consciência que nós andamos com Deus, andamos contigo. E que não percamos nesse dia, Senhor, esta consciência, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a andar contigo. Porque quando andamos contigo, nós estamos equilibrados emocionalmente. Quando perdemos esse passo a passo com o Senhor, nós nos desequilibramos emocionalmente diante da vida. Por isso nos ajuda, Senhor, a não nos esquecermos de Ti, a estarmos conscientes da Tua presença. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho amado.
a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o verso 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Uma das características do novo nascimento é o cântico novo ao Senhor. Por que um cântico novo é fruto do novo nascimento? Porque a gente cantar, o ato de cantar, e aqui eu vou responder para você, Lídia, uma pergunta que você fez. Qual é o papel da adoração, qual é o papel da música na adoração? Essa foi a pergunta que você fez. E agora é um tempo oportuno para entregar a resposta. Qual é o papel do canto na adoração? O cantar é um estado de espírito. Como que a gente sabe que o cântico é um estado de espírito? Por exemplo, quando eu tenho um programa de música, que você ouve a música e você pode colocar qual que é a tua música querida, mais querida. Sabe, aquela música que você ouve 100 vezes e não se cansa dela. Ok, então você faz um teste. Pega um programa de música, um programa dessa natureza, e aí quando você ouvir a música mais querida, você coloca ela para ouvir depois. E assim vai. Então, procura juntar 10 músicas da tua preferência. Aquela não pode passar de 10. As tuas 10 melhores músicas. Se você colocar a 11ª, você é obrigado a tirar uma. Então fica ali só 10 músicas. Ok. Agora vamos pegar um dia aleatório, um dia qualquer. Você pega aquele dia e coloca para ouvir aquelas 10 músicas. Você vai perceber que mesmo aquelas músicas sendo a mais querida para você, naquele dia não dá liga. Você não se conecta com a música. A música não mexe nas suas emoções. Por quê? Porque você não está no espírito que é o espírito da música. Por exemplo, se a música é adoração, você não está no espírito de adoração. Se a música é exortação, você não está no momento de aceitar uma palavra de exortação. Então, não há uma conexão. Então, quando a Bíblia fala do novo canto, ela está dizendo que você entrou no novo espírito. Quer dizer, você agora anda com Deus numa nova expectativa de vida. E essa expectativa de vida, ela é traduzida por uma única palavra: gratidão. Você olha para a tua vida, para a vida que você vive a partir da tua conversão, e você sente uma profunda gratidão diante de Deus. Mas essa gratidão, para ela ser profunda, ela tem que ser uma gratidão que, diante de circunstâncias adversas, naquela tribulação em que dá vontade de sumir do mundo, você não tem essa vontade de sumir do mundo porque você está grato até por viver aquele momento difícil. Porque você chegou à conclusão que as circunstâncias da vida, elas são moldadas por Deus, são preparadas por Deus para o teu desenvolvimento espiritual. Então você olha para a vida e você enxerga uma gratitude por ela, um senso de gratitude. E quando você tem esse senso de gratitude, você tem essa conexão com a música. A música passa a expressar a tua alma. É como se ela capturasse
E aí a música tem que ser música profunda, música embasada na palavra de Deus. Ela tem que ser uma música que traduz este momento teu com Deus. Então, quando você encontra essa composição musical, veja só, Davi, ele era um compositor. Ele traduzia todos os momentos da sua existência numa canção. E o livro de Salmo é um livro de canção. A gente lê salmos, mas os salmos deveriam ser cantados. Se nós conseguíssemos ler o salmo no hebraico, nós encontraríamos a melodia do salmo, porque haveria rima nas leituras das palavras, na composição das palavras, nós encontraríamos uma palavra ritmada. Então nós leríamos o salmo com muito mais prazer se nós conseguíssemos ler o salmo na língua original. Mas Davi, ele tocava, e ele não só tocava, como ele construía instrumentos musicais para expressar o seu canto, a sua gratidão pela vida. E Davi, ele parava e ele tocava. E quando nós encontramos Saul, um homem profundamente perturbado, porque ele havia abandonado o Senhor, Deus havia dado uma direção para Saul, e Saul não foi naquela direção. Deus havia dito a Saul: quando você for na guerra, antes de entrar na batalha, espera Josué chegar. Josué vai, aliás, espere Samuel chegar. Samuel vai ministrar e depois você vai para a batalha. E o que fez Saul? Quando chegou naquele dia da batalha, o povo estava com medo, porque o inimigo era muito poderoso. E o povo começou a recuar, e Saul ficou preocupado de haver uma debandada, do seu exército fugir. E ele, naquela pressa de querer vencer, que é o que a gente muitas vezes pensa: eu quero resolver o problema que está diante de mim do meu jeito. É como se ele não tivesse a presença de Deus, não tivesse o discernimento de Deus, não tivesse a palavra de Deus. Ele entra num desespero tão grande que ele simplesmente se esquece do seu Deus. E quando ele esquece do seu Deus, ao invés dele resolver o problema, ele complica. O que é um problema resolvido sem a presença de Deus? Quando você resolve algo que Deus não faz parte da sua solução, para cada solução que você dá, você cria 3 problemas novos. De novo, quando você resolve algo sem a direção de Deus, para cada solução que você cria, você gera 3 novos problemas. É por isso que a vida, muitas vezes, ela fica tão pesada, porque nós estamos construindo soluções para agora, que no final dele é caminho de morte. Para o homem, há caminhos que parecem direito, o fim é de morte. Por quê? Porque nós não temos esta visão de Deus, de que tudo acontece e nós somos gratos pela presença de Deus. Então, quando nós lemos: como haveríamos de toar um canto do Senhor em terra estranha, ele está dizendo: se eu estou agindo por minha conta e por meu risco, sem consultar a presença de Deus, eu estou criando mais problema do que eu resolvo. E se isso está acontecendo, como é que eu vou fazer um canto ao Senhor? Se eu não estou grato pela vida, se eu estou me sentindo mal nesse lugar, se eu não consigo perceber a presença de Deus, como é que eu vou cantar? Então o canto, ele está associado ao louvor e à adoração, mas por conta de um estado de espírito, de um coração grato a Deus. E um coração grato, ele encontra lugar na música. Quando o coração não é grato, ele não acha lugar na música. A música não toca o mais profundo do seu ser. Então ele precisa entrar nessa posição de encontrar na música a expressão da gratidão que toma conta do seu espírito. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, porque o Senhor
faz isso conosco, porque o Senhor nos dá esse senso de gratidão. E senso de gratidão só acontece quando nós estamos pisando em terreno santo. Quando a gente sai fora do terreno santo e fica em terra estranha, terra que o Senhor não tem contentamento nela, então o nosso louvor como que se extingue, Senhor. A nossa adoração se apaga, nós ficamos fracos. Por isso, Senhor, não nos permita nos afastarmos de Ti. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para o nosso café da manhã, e o café da manhã está no verso 6. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de Ti. Se te não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Deixe colocar da seguinte forma. Tem muito pai, muita mãe que diz assim: não toque nos meus filhos, porque se tocar os meus filhos eu fico um leão, uma leoa. O que você está dizendo com essa frase? Que os teus filhos são tua maior alegria. Então você faz tudo por eles. Agora, se os teus filhos são tua maior alegria e você faz tudo por ele, a pergunta que tem é: ora, quem é maior na tua vida? Os teus filhos ou o teu Deus? Porque se os teus filhos fazem você agir de forma impensada, então o seu Deus não é aquele que domina o teu ser. Então você está por tua conta. Ou seja, você define o que é mais importante na tua vida. Tem muita gente que diz assim: a coisa mais importante para mim é Deus. Deus está em primeiro lugar e depois vem o resto. No entanto, na prática, quem está em primeiro lugar é o resto e não o seu Deus. E como é que nós sabemos que o resto, qualquer outra coisa que não é Deus, está em primeiro lugar? Quando nós não lembramos em Deus naquela posição ou naquele papel que estamos exercendo. Por exemplo, mulher. Ame a mulher. Seja submissa ao teu marido como ao Senhor. Então, se ela se relaciona com seu marido, mas ela não se lembra de como ela se relaciona com o seu Deus, se esse relacionamento com o seu Deus não é um relacionamento de submissão, ela não vai conseguir ser submissa ao marido. Então, a maneira como ela se relaciona com Deus reflete no modo como ela se relaciona com o seu marido. Marido, ame a tua mulher como Cristo amou a igreja. Então, se ele não ama sua esposa da mesma maneira como Cristo amou a igreja, se sacrificando por sua esposa, ele não está se lembrando do seu relacionamento com Cristo. Filhos, obedeçam os seus pais, porque esse é o mandamento com promessa. Então, se os filhos não se relacionam com o pai, se lembrando dos mandamentos de Deus, eles não vão conseguir se relacionar bem com seus pais. Ou seja, a maneira como nós nos ligamos com Deus é a maneira como nós refletimos nos papéis que nós exercemos. Empregado, trabalhe ao seu Senhor como para Cristo. Se eu não faço as coisas para Deus em primeiro lugar, quando eu faço para os homens, eu vou sentir frustrado, porque eu não vou receber a recompensa do homem na proporção do meu esforço. Mas se eu trabalho para o homem ligado com Deus, então nenhum trabalho é vão no Senhor. Todo trabalho, quer do homem, quer de Deus, receberá a sua recompensa. Se eu trabalho com uma pessoa, como empregador dela, mas eu não me lembro de Deus, então eu vou exercer opressão sobre ela,
porque eu vou me sentir no direito de impor a minha vontade sobre aquele que está debaixo da minha autoridade, e eu não vou refletir como isso define o que eu estou tendo com Deus. Então, o salmista, ele diz, apegue-se à minha língua. O que ele está dizendo? Tiago diz que a língua é o membro mais difícil de ser controlado. Se eu abrir a minha boca, tudo que eu faço a partir da minha boca. Eu falo o que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu estou numa empresa trabalhando, é porque eu fiz um contrato com aquela empresa, submetendo as normas daquela empresa. Então, a minha boca me levou àquele comprometimento. Então, quando eu estou trabalhando e eu não estou falando, eu não preciso falar. Eu posso fazer o meu trabalho sem falar. Mas foi a minha fala que me levou naquele trabalho. Foi o meu compromisso, a minha aliança com aquele lugar que me levou àquela posição. E esta aliança, ela vem primeiro ou antes das nossas ações. Então, se eu tenho que tratar com meus filhos, é porque eu me comprometi em casar-me com minha esposa e gerar um filho. Então, este filho é o compromisso desta fala. É que a gente, com o passar do tempo, a gente esquece o compromisso verbal. Mas aqui, o salmista diz, eu tenho que parar de fazer compromisso nesse mundo se eu me esquecer do meu Deus. Porque se eu me esquecer com o meu Deus e continuar fazendo as coisas no dia a dia, eu vou gerar para mim tanta dificuldade que eu não vou conseguir vencer a pressão. É por isso que hoje muitas pessoas estão preocupadas, ansiosas e outras chegando ao ponto da depressão, porque elas se acumularam de tanta dificuldade, elas carrearam para si tantas coisas, sem Deus estar presente naquelas coisas, que elas não suportaram. Então o salmista está dizendo assim, a minha prioridade tem que ser Deus. E isso tem que se refletir em todos os aspectos da minha vida. Se Deus não estiver neste lugar, então é melhor a minha boca se trancar. É melhor eu me isolar. É melhor eu ficar absolutamente quieto. Mas nós não podemos ficar quietos, nós temos que viver. Então nós não podemos ficar sem nos relacionar com Deus. Nós não podemos ficar em uma situação sem que a consciência de Deus esteja presente naquela situação. Porque todas as vezes que isso acontece, isto vem para nosso prejuízo. Então, como o salmista é muito consciente, ele diz, se eu não preferir a Jerusalém como a minha maior alegria, ou a minha maior alegria, se aquilo que é mais importante da minha vida, faça uma análise, pode ser o teu marido, pode ser tua casa, pode ser o teu trabalho, pode ser qualquer coisa, que você sabe que aquilo é importante para você. Isto é tua vara de medir. Se Deus não for mais importante do que isso que você coloca como absoluto na tua vida, então é melhor a tua língua se apegar, grudar na tua boca. É melhor você perder a conexão com isso que te dá prazer. Porque caso contrário, isso também vai lhe trazer prejuízo. Não vai construir um relacionamento saudável. Então nós precisamos entender que a nossa prioridade com Deus é aquilo que vai refletir em todas as coisas que nós estamos fazendo. O que nós temos de Deus é o parâmetro para nos relacionarmos com o mundo que nos cerca. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor. Mas quão difícil é termos consciência do Senhor o dia todo. No calor do dia, muitas vezes nós estamos tão voltados para o mundo exterior que nós não percebemos a Tua presença dentro de nós. Senhor, nos ajuda no calor do dia a lembrarmos de Ti. Porque se lembrarmos de Ti,
no calor do dia, o que fizermos terá diferença, porque será submisso à tua voz. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos lançar luz sobre o que nós falamos. Vamos para o candelabro. Salmo 137, do verso 7 ao verso 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizia: arrasai-a, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Note uma coisa. Israel habitava em Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Deus havia dito a Israel que se Israel se entregasse à idolatria e aos prazeres da carne, Deus iria remover Israel do seu lugar. E quando ele faz isso, ele diz que a Babilônia é a vara da disciplina para tirar Israel de Jerusalém e colocar em terra estranha. Quando nós olhamos este fato, nós lendo as cartas do Apocalipse, Jesus fala à igreja de Éfeso. O que ele diz para a primeira igreja, a igreja de Éfeso? Apocalipse, capítulo 3, capítulo 2, o versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Seja bem-vindo, irmão Paulo. O que Deus está dizendo aqui? Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: a igreja é igual a um candeeiro. Um candeeiro ilumina o seu entorno. Ele diz assim: se você deixar o primeiro amor e não se arrepender, eu tirarei o candeeiro. Eu removerei o candeeiro. E a igreja de Éfeso, que Paulo está citando aqui, aliás, Jesus está citando aqui, ela não existe mais. Deus removeu o candeeiro. Isto é disciplina de Deus. E Deus está dizendo a Israel de que ele, por desobedecer a Deus, Deus vai tirar Israel e levar Israel até a Babilônia, e lá ele vai ficar. Só que quando Deus disciplina o seu povo, ele dá um tempo. E ele diz a Israel que o tempo da disciplina de Israel é de 70 anos. E quando se completa 70 anos, Daniel, que está vinculado à palavra de Deus, ele lendo o livro de Jeremias, ele entende que 70 anos era o tempo da disciplina. Então o que ele faz? Aqui temos Israel que está em Jerusalém. Agora, aqui nós temos Israel que está na Babilônia.
o que Deus fez? Deus removeu Israel do seu lugar. Por quanto tempo? Por 70 anos. Este era o tempo da disciplina de Israel. A mesma coisa Deus faz com a igreja. Em Hebreus, Deus disse: qual é o pai que não corrige ao filho que ama? Se não for corrigido, ele se torna bastardo. Então, toda a disciplina que nós somos submetidos é um modo de Deus nos fazer nos ligar a Ele. E aqui, o cântico está dizendo: Edom, ele zombou de nós porque nós estávamos sob a disciplina de Deus. Deixe-me dizer uma coisa. Quando alguém, um cristão, está sob a disciplina de Deus, nós devemos olhar para ele com temor. Gálatas capítulo 6 diz isso. Porque se nós zombarmos da disciplina que Deus está dando a um irmão na fé, nós podemos ser disciplinados do mesmo modo como ele está sendo disciplinado. E Edom, que é Esaú, que é irmão de Jacó, está zombando de Jacó na sua disciplina. Zombar da disciplina alheia é algo muito sério. O livro de Daniel diz que muitos sábios cairão no final dos tempos. E nós estamos vendo N pastores caindo no seu ministério. Só que lá está escrito: alguns cairão para serem provados, para serem purificados. E eles vão se levantar. Só que quando ele cai, muitos de nós estamos fazendo como Noé, que quando caiu embriagado, o seu irmão Caim, o seu irmão Cão, o seu filho Cão, vai até ele, enxerga a nudez dele e sai contando para todo mundo a nudez que ele viu no seu pai Noé. E quando o seu pai sai da embriaguez, ele amaldiçoa Cão, porque ele contou o escândalo de Noé. Da mesma maneira, nós temos que ter muito temor a Deus, porque da mesma maneira como Deus usou a Babilônia para corrigir Israel, Deus usou a Medo-Persa para corrigir a Babilônia, e Deus foi também contra, e tem profecias contra Edom. Então Deus corrige o seu povo. Deus não só corrige o seu povo, como Deus corrige quem corrige o seu povo. Então todos nós estamos nas mãos de Deus. E todos nós temos que ter a mesma consciência de Deus. Se o julgamento começa na casa de Deus, aonde ficará o desobediente e o infiel? É um lugar terrível. Então a palavra de Deus está dizendo isso. Olha, nós estamos sob disciplina de Deus. Nós estamos em terra estranha. Nós não conseguimos mais cantar ao nosso Deus. Mas ai também daquele que está sendo instrumento de Deus para a nossa correção. Eles também serão julgados por Deus. Então cada um que está nesse processo, ao mesmo tempo em que ele está sendo disciplinado, ou aquele que se põe na condição de disciplinador, todos serão, ao seu tempo, terão suas vidas avaliadas por Deus e serão provados por Deus. Então o salmista está dizendo aqui: lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Lembra quando nós estávamos na tua presença. Então cuida daqueles que estão em nossa volta. Em outras palavras, Paulo diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor, eu ao seu tempo retribuirei. Então Paulo ensina: não vingueis a vós mesmo.
Deixa Deus cuidar disso. Você não precisa cuidar daqueles que estão te disciplinando. Deus cuida deles. Você tem que se cuidar. O que você tem que cuidar é de não perder a sua conexão com Deus, mesmo no meio da disciplina. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor, mesmo nós estando sendo disciplinado, o Senhor está tratando com quem nos disciplina. Assim, Senhor, que nós aprendamos com a disciplina, mas não queiramos nos vingar por causa da disciplina, mas que a gente saiba reconhecer o nosso lugar em meio à disciplina, para que aqueles que estão nos disciplinando também sejam disciplinados por Ti, como nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor. O que nos importa é que não nos esqueçamos da Tua presença no meio da disciplina. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora, nós vamos para o verso 4. E o verso 4 volta à questão do canto. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Aonde é a terra estranha? A terra estranha para Israel, nesse caso, é a Babilônia. Por que esta terra era estranha? Porque era a terra da disciplina. Esta aqui era a terra da disciplina. A terra estranha é o lugar aonde nós estamos nos sentindo desconfortável. Por que a gente está sentindo desconfortável? O apóstolo Paulo, ele dá um parâmetro. Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Agora, você precisa entender isto. É muito importante. Geralmente, quando estamos em uma situação desconfortável, a gente assume o complexo do Éden. Qual é o complexo do Éden? Deus chega a Adão e pergunta: por que você comeu do fruto proibido? Ele diz: por causa da mulher. Deus chega à mulher e pergunta: por que você comeu o fruto proibido? Ela diz: por causa da serpente. Ou seja, o complexo do Éden é transferir para o outro a culpa que nos pertence. Então você pode notar, em toda situação em que que alguma coisa está dando errado, que alguma coisa está saindo fora do controle, a palavra que geralmente as pessoas dizem é: se você não tivesse feito isto, se você não tivesse agido desta maneira, se você não fosse desse jeito, as coisas não estariam como elas são. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, a gente tem a tendência de não assumir a responsabilidade por aquilo que está acontecendo, como se o outro fosse culpado de tudo. E a nossa felicidade dependesse da atitude da outra pessoa, quando na verdade não é. Nós somos responsáveis pela nossa língua. Por isso que o salmista diz: se eu me esquecer de Deus, que se apegue a minha língua ao paladar, que eu não possa falar, que eu me cale, porque no meu silêncio, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve, ou é Tiago escreve, na ira de Deus, na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Acho que é Paulo a Timóteo, não é?
na ira do homem não opera a justiça de Deus. É isso que eu falo de Deus cruzar os braços. Quando eu estou no meio de uma prova, quando eu estou agindo, esquecendo-me de Deus, então eu estou agindo por minha conta e risco, para cada solução que eu encontro, eu crio 3 novos problemas. E aí esses problemas vão aumentando de intensidade, até que eles caem sobre o meu ombro, eu não consigo mais suportá-los e entro em depressão. A depressão nada mais é do que a exaustão do indivíduo em tentar carregar a vida por sua própria força e risco. Então ele desaba, ele não suporta, ele não consegue encontrar provisão de Deus. Lembra que na live anterior nós falamos de que nós temos que nos achegar no trono da graça, Hebreus que diz isso, para alcançarmos socorro no tempo oportuno. Mas como nós não criamos esse relacionamento de intimidade com Deus, nós não conseguimos entoar um cântico de gratidão. Então a vida se torna um peso. E este peso, ele decorre do fato de não termos consciência da presença de Deus no meio daquela tribulação. Significa que nós estamos colocando a nossa maior alegria, e muitos colocam o filho como a maior alegria, ele faz tudo pelo filho, e esse fazer tudo pelo filho, sem o discernimento da palavra de Deus, vem a prejuízo do filho. Por exemplo, nós estamos aproximando no Natal. Como é que era o Natal na minha época? O meu pai dizia assim: se você for bem na escola e passar de ano, você vai ganhar um presente no Natal. Mas se você não passar de ano, você não vai ganhar o presente no Natal. Então, eu podia ou não podia ganhar o presente. Então, eu me esforçava e aí eu ia ganhar o presente. Ok. Mas você vai dizer assim: se o pai está dando o presente como uma imposição a uma ação, não é um amor incondicional. Ok. Por outro lado, meu pai fazia assim: o que você quer ganhar no Natal? E eu dizia: eu quero ganhar um autorama. Era o melhor presente daquela época. Eu quero ganhar um autorama. Ele não falava para mim se ele comprou um autorama ou não comprou o autorama. Eu tinha que esperar o Natal. Eu vi o negócio embrulhado, era grande, e eu dizia: será que é o autorama que eu estava esperando? O que os pais fazem hoje? Eles levam os filhos para comprar presente. Os filhos não ficam naquela expectativa do que vão ganhar. Eles pegam na prateleira, põem embaixo do braço e saem com o presente. Essa atitude do pai de querer naquele instante dar autonomia para o filho, do filho comprar o próprio presente, está prejudicando o filho. Porque o filho, ele não aprende a confiar que o pai vai lhe trazer um presente. Então aquele momento do Natal, que podia ser um momento de instrução para o filho, para ele aprender a confiar no pai, para ele fazer uma lista de presente, entregar para o pai, e saber como que o pai vai se relacionar com ele naquilo, se perdeu no Natal. Então, o que nós vemos aqui? Como que vamos entoar um canto na terra estranha? Ou seja, se o nosso comportamento, ele não é um comportamento que, instruído pela palavra de Deus, o resultado daquilo que estamos alcançando, ele traz prejuízo, ele não traz canto, ele não traz gratidão, ele não eleva a nossa alma na presença de Deus, ele nos derruba. Porque há caminho que parece direito ao homem, o fim é morte. E esse caminho de morte é por querer fazer coisas sem pensar na palavra de Deus, de como ela nos direciona nisso.
E quando nós estamos nessa condição, não há como entoar um canto a Deus. Não há louvor, não há gratidão, porque nós estamos conscientes que estamos agindo fora da presença de Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter um canto novo. E isso significa agir em qualquer aspecto da vida, instruído por tua palavra, não agindo por nossa conta e risco. Nos ajuda, Senhor. O que a gente quer é extrair de nós um canto novo. E esse canto novo, ele só acontece quando estamos gratos e estamos pisando em terra santa. É a nossa oração. Em nome de Jesus, teu Filho amado, a quem amamos. Amém. Agora vamos para o verso 2. E esta manhã com Deus é uma manhã de refletir como que nós vamos assumir esse dia na presença de Deus. Se nós vamos buscar conexão com Deus, ou se nós vamos nos apegar à nossa maior alegria nos esquecendo de Deus. Então, lembra que Deus disse a Abraão: Abraão, entrega o teu filho que você ama. Me entrega a ele. Então Abraão tinha que escolher. Ou ele ficava com a sua maior alegria, que era o seu filho, ou ele ficava com a promessa de Deus, que seria construída através do seu filho. Então ele tinha que correr o risco. Ou ele entregava o seu filho a Deus e deixava o seu filho seguir o curso da vida, ou ele ia reter o filho, mas ele ia se esquecer do seu Deus. A palavra de hoje é: em terra estranha não há como louvar a Deus. E o texto agora está no verso 2. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Davi, quando ele reinou em Israel, ele introduziu o canto. E ele introduziu o canto de forma tão profissional que na igreja tinha mestres de canto. Se nós pegarmos os nossos levitas, né, aqueles que cantam, e perguntarmos a eles, qual é a tua formação musical? Eles vão dizer que aprenderam música na esquina, aprenderam a música de ouvido. E se você chegar para eles e disser assim: aqui está uma pauta musical, lê essa pauta e toque ela, eles vão dizer: eu não sei o que está escrito aí. Ok, eu posso aprender de ouvido e eu posso não entender pauta musical. A pergunta que Deus vai me fazer não é esta. Ele vai falar assim: depois de 20 anos de música, você continua incapaz de ler uma pauta musical e só aprende de ouvido? Então você não é mestre. Então você não se especializou na música. Então você não procurou aprender da música. Porque Davi, quando foi lutar contra Golias, a única coisa que ele sabia manejar era uma funda. Mas era o suficiente para matar Golias. Mas depois de alguns anos, Davi estava manejando a espada de Golias, que pesava 9 quilos. Porque ele disse: o meu Deus aperfeiçoa o meu braço, fortalece o meu braço para a guerra. Então Davi, ele começa de ouvido, mas depois ele ensina com maestria. Então, se você está em qualquer coisa que Deus te dá, Joel J., ele fala uma frase muito importante, e ele diz assim, porque ele trabalha com performance. Ele diz assim: todos nós nascemos mas só quem se esforça é o melhor. Imagina um campeão mundial. Se ele não treinar, uma pessoa mediana vai ganhar do campeão mundial, de uma pessoa que tem habilidade para o esporte. Então, tudo que a gente faz na vida, nós não podemos pendurar a nossa harpa. Nós não podemos parar no tempo.
Nós não podemos continuar louvando a Deus. Ou seja, nós não podemos parar de desenvolver a gratidão. Por que nós vivemos numa época com tanta gente em depressão? É porque quando o problema era pequeno, ela não resolveu o problema pelas mãos de Deus. E agora que o problema ficou grande, ela nem sabe aonde está Deus. Ela não sabe que ela é o templo do Espírito Santo. Ela se perdeu, ela pendurou a harpa, quer dizer, ela deixou a Bíblia de lado. Ela não buscou socorro, ela não estava buscando a presença de Deus em tempo oportuno, buscando a presença de Deus. Então, quando ela precisou de socorro em tempo oportuno, a palavra de Deus não estava lá para ajudar ela. Ela nem sabia por onde começar. Se você nunca orou a Deus, quando você ora a primeira vez, você nem sabe como ele vai responder a oração. Então aqui, nós temos que entender duas dimensões da vida. Todo mundo, em qualquer coisa que faça, quer seja na sua vida profissional, na escola, quem está estudando, quando você começa a estudar, você começa no jardim da infância. Depois você passa para o primeiro grau. Depois você vai para o segundo grau. Depois você vai para o terceiro grau. Depois você vai para mestrado, para especialização. Depois você vai para o mestrado. Depois você vai para o doutorado. Você tem que crescer naquilo que você trabalha ao longo da vida. Aí a pessoa diz, não, a letra mata, o espírito edifica. Aí, o espírito vivifica. Aqui está dizendo que o espírito ele vivifica como? Capacitando o homem a aprender de Deus. Quando a Bíblia fala o espírito vivifica, Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, o espírito vivificará o meu corpo mortal. Quer dizer, ele vai me tirar da zona de conforto e vai me capacitar. Ele vai me fazer crescer. Então, quando nós estamos pendurando a nossa harpa, deixando a Bíblia de lado, parando de aprender de Deus, nós estamos nos enfraquecendo para o embate da vida. E enfraquecido para o embate da vida, nós não vamos suportar a pressão do dia. Por outro lado, se nós não pendurarmos as nossas harpas, se nós trazermos de volta o canto da gratidão, se nós aprendermos da palavra de Deus de forma a que o dia de hoje a gente saiba mais da Bíblia do que ontem, e o dia de ontem mais do que o dia anterior ao de ontem, significa que nós estamos indo para o caminho do crescimento, indo para o caminho do amadurecimento, preparados para a vinda do Senhor. Esta é a tônica da saudade da pátria. O que o salmista diz é o seguinte: se eu estou em terra estranha, o que é uma terra estranha? Eu estou desconfortável porque eu não estou conseguindo trazer a presença de Deus para aquele lugar. Então esse lugar se tornou terra estranha. Se eu estou em terra estranha, ou seja, se o lugar onde eu habito, Deus não se faz presente, eu não consigo ser grato a Deus. E se eu não sou grato a Deus, eu não consigo cantar, eu penduro as armas espirituais. Eu perco a capacidade de reagir à vida. E o resultado é depressão, é derrota, é tristeza. Quer recuperar o canto? Se lembra do Senhor em todo o tempo. Aprenda a palavra de Deus, cresça espiritualmente e você encontrará força para os embates da vida. Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque neste dia, nesta manhã, o Senhor está colocando diante de nós o que é prioritário, a nossa maior alegria ou a Tua presença. As duas coisas não convivem junto. Se nós priorizarmos a nossa maior alegria em detrimento da Tua presença, não suportaremos o fardo desse dia. Então nos dá a condição, o discernimento de estarmos escolhendo o Senhor a nossa maior alegria. É esta a nossa oração nesse dia.
em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Assim estamos concluindo a nossa manhã com Deus. Foi muito bom ter você conosco, comigo, esta manhã, de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa. Eu creio que vocês têm notado nas ministrações que eu faço, que eu falo a palavra de Deus do começo ao fim, é 1 hora falando da palavra de Deus. No entanto, eu falo ouvindo. Significa que se você escrever e interagir comigo, eu vou usar o que você escreve e vou trazer a palavra de Deus em cima do que você está escrevendo. Então, aprenda uma coisa. Eu falo a palavra de Deus e não paro. Mas eu reorganizo o que eu estou falando, interagindo com você, se você interage comigo. Se você não interage, é porque você está atento ao que eu estou falando, então eu vou transmitindo a palavra de Deus. Mas se no meio do que eu falo você interage, eu adapto a tua interação àquilo que eu estou falando. Então, aprenda a interagir, porque você não vai ver eu parar para você interagir. Você vai ter que interagir enquanto eu estou falando e eu vou me adaptando à tua interação para que nós possamos crescer juntos na fé mútua, sua e minha, ok? Então fica esse chamamento. Esta semana nós vamos fazer amanhã com Deus, hoje, terça e quarta. Quinta e sexta, nessa semana e na outra semana, não teremos esta manhã com Deus, porque as atividades dessas festividades que nós vamos participar se avolumam muito e nos desorganiza no tempo. E aqui uma palavra de instrução. Por que eu não faço live no fim de semana? É porque eu entendo que quando o tempo se desorganiza, eu tenho que me organizar no tempo desorganizado. Então eu não posso manter todas as coisas no mesmo nível de qualidade. Ou seja, é impossível eu absorver mais ação e eu querer manter todas as outras ao mesmo tempo. Um exemplo prático disso. A gente deve comer e depois de se alimentar, lavar a louça. É uma prática, uma boa prática. Mas tem dia que é impossível lavar a louça. E isso não deve trazer para nós uma sensação de culpa, porque naquele dia a louça não foi lavada. É que naquele dia, o dia foi diferente dos outros. Então eu não vou conseguir manter todas as minhas atividades por igual. Alguma coisa eu tenho que abrir mão. Então naquele dia abriu mão de lavar louça. Mas aquilo não deve ser uma prática. Ou seja, nós devemos lavar louça depois de comer. Essa deve ser a regra geral. Mas cabe exceção na regra quando as coisas mudam. E é isso que é discernimento de Deus. A gente conseguir enxergar nas coisas que mudam a necessidade de nos readequar diante de Deus, trazendo palavra de Deus para aquela hora. Uma boa manhã para você, um bom dia na presença do Senhor, e assim estamos encerrando esta live.